Acontece muito mais do que a gente imagina. Às vezes, não é denunciada por uma relação de amor, outras por uma relação de dependência. O assunto em questão é a violência contra o idoso, uma em especial, a exploração financeira, aquela que ocorre pelo abuso financeiro ou pela violação patrimonial. A exploração financeira é o terceiro tipo de agressão mais sofrida por idosos, segundo o Disque 100, Serviço de Denúncias da Ouvidoria da Secretaria dos Direitos Humanos do Governo Federal. Eu sou Josimar Paraíba e este é o assunto do Opinião Pernambuco de hoje, que recebe Irene Cardoso, promotora criminal do idoso da capital, e Simone Tourino, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Educação, Envelhecimento e Serviço Social. Sejam muito bem-vindas ao Opinião Pernambuco. É uma alegria, um prazer tê-las aqui. Bem pelo começo, vamos lá. Vamos começar. Por que é necessário falar sobre direitos do idoso, além do fato de que todos nós vamos envelhecer se tivermos sorte de chegar até lá? Primeiro, né, porque assim, a gente tem que pensar na garantia dos direitos humanos, né? A gente sabe que na sociedade, né, o envelhecimento ainda não é, né, não tem a visibilidade que a gente gostaria que tivesse. Então, é super importante esse debate para que a gente possa colocar na cena política, né, o debate sobre o envelhecimento e, sobretudo, uma violação dos direitos humanos, né, que perpassa desde a violência física, negligência psicológica, em relação a esse envelhecimento. Eu chamo de trabalhador envelhecido, né, que deu aí, né, a sua contribuição e vem dando ainda de outras formas para essa sociedade. Em um movimento que a senhora já começou a citar aí, contrário ao da criança, né? Assim, a criança vai se tornando, vai tomando cada vez mais espaço no contexto familiar e o idoso vai se tornando invisível, né? E aí, em geral, quais são os abusos que são cometidos a partir dessa questão, assim, dessa invisibilidade, assim, né? Quais são as práticas de violência mais frequentes contra o idoso? Agora é com você. Sim. A violência contra o idoso, às vezes, é difícil, e aí eu vou até agradecer o convite, a confiança em ter colocado nossos nomes para o programa. A violência contra a pessoa idosa, ela é mais difícil de definir porque ela é algo... quando ela não é familiar, ela é externa, são questões que, se você chega na delegacia, alguém diz assim, nós estamos resolvendo um homicídio, estamos resolvendo um estupro, estamos resolvendo uma perturbação de tranquilidade, alguém que pegou um cartão, alguém que deixou urinado na cama, parecem questões pequenas, não é? Parecem questões que não são para se tornarem preocupantes. Mas elas são preocupantes porque qualquer tipo de violência física, psicológica, sexual, o abandono, a negligência, a autonegligência, a negligência financeira ou econômica, tem que ter uma atenção. E essa atenção, ela tem que vir por parte do Estado, tanto na esfera civil como na criminal. Então, por isso que tem que se prestar atenção nessa violência. E a outra questão é a falta de notificação, porque o próprio idoso, muitas vezes, ele se sente envergonhado de denunciar outra pessoa da família. Dizer que em determinado momento ele deu uma senha, dizer que em determinado momento ele tem um filho alcoólatra que ele deseja pagar esse álcool, pagou até um determinado tempo, não tem mais condições de pagar. Então, são muitas as nuances que envolvem o reconhecimento de uma violência a ponto de denominá-la e ter coragem de dizer: eu estou sofrendo uma violência, ou dentro de casa, na rua. Vamos agora especificar um pouco mais. Eu perguntaria a Simone como é que se caracteriza especificamente a violência financeira. Vamos tratar dela agora. Como é que a gente caracteriza? Bom, a violência financeira, a gente, assim,
tentando especificar de uma forma bem tranquila, é quando alguém, né, normalmente esse alguém é alguém próximo da família, segundo estudos, né, 65%, né, dos agressores, ou seja, né, das pessoas que cometem a violência contra o idoso em relação à violência financeira, estão relacionados, né, relacionado aos filhos, né, então 65% são os filhos desses idosos que cometem, por isso que a Irene fala para a gente, como é difícil essa notificação, porque envolve vínculos afetivos, né? Então, pegar, por exemplo, dar um exemplo, é muito comum isso, a gente ouvir quando trabalha com envelhecimento, eu dei o meu cartão da aposentadoria, da minha pensão, para o meu neto. Aí, quando você identifica no contra-cheque do INSS, você tem ali vários empréstimos consignados que compromete, né, as condições de vida desse idoso e ele nem sabia que tinha ocorrido. Quando alguém, por exemplo, força esse idoso a passar algum bem material, vamos pensar uma casa, um carro, para alguém da família ou terceiros por ameaça ou medo. Então, isso também se configura uma violência financeira. E tem aumentado muito golpes, né, financeiros, né? Então, assim, a Federação Brasileira de Bancos estimou durante a pandemia um aumento de 60% em golpes financeiros relacionados aos idosos. Então, por quê, né? Quais são os determinantes? Normalmente, são idosos com pouca escolaridade, ou seja, os índices indicam vamos botar 70%, 35% vinculados, né, com o ensino fundamental incompleto, e o outro 35% que está lá na estatística do Disque 100 estão relacionados a analfabetos. Então, eles precisam da ajuda de terceiros para realizar determinadas atividades. Então, e muitas delas se remete a manuseios também de máquinas, de equipamentos eletrônicos, que eles também não têm muita habilidade ainda, né? Agora está um pouco melhor com a pandemia, foram feitas várias atividades no sentido de potencializar esse uso, né, da informática, das mídias. Então, assim, a gente tem aí um aumento significativo em 60%, gente, não é pouco, de golpes, né? Por exemplo, vamos melhorar a sua aposentadoria, vamos estender aí os seus empréstimos consignados, o senhor deposita uma quantia aqui na minha conta que eu vou melhorar esse empréstimo. Então, a gente tem que estar muito atentos, né, a esse tipo de, entre aspas, né, facilidade. Então, o idoso precisa estar muito atento a isso. E tanto é que... Eita, pode seguir. Não, é que a própria, os próprios serviços cartorários, e houve uma determinação na época da pandemia, que houvesse esse cuidado nos cartórios, durante a pandemia, dessas transferências, desses casamentos. Teve muitos casamentos de cuidadoras, casamentos de idosos, assim, de uma forma totalmente absurdas, e havia também uma recomendação da própria FEBRABAN para que os gerentes também, durante a pandemia, tivessem muito cuidados ao sancionar esses empréstimos, porque se estava todo mundo recolhido, o idoso que é a vítima estava morando com o agressor e estava isolado com o agressor. Ficou muito mais difícil, que inclusive todas essas recomendações terminaram em dezembro de 2021. Eu acho que deveria continuar por um bom tempo, porque assim que se achar estranho, a autonomia do idoso tem que ser garantida. Mas o idoso chegar num cartório com a cuidadora e celebrar um casamento em plena pandemia de alguém que tem 80 anos com alguém de 35, há de convir que tem aí alguma coisa a ser investigada. Os níveis de fragilidade do idoso são grandes, né? Então, vamos lá. Eu vou levantar uma questão para as duas. Quem se achar necessário, conclui e complementa. Porque, por um lado, a gente tem a condição física e cognitiva que requer um acompanhamento constante, né? Por outro lado, tem falta de respeito, desconhecimento da lei e a ideia dos familiares de que o patrimônio da pessoa idosa pertence à família ou pertence a ele como cuidador. Uhum.
É terrível isso, né? O que pesa mais? Qual é, na opinião de vocês, quais são as reais causas da violência financeira? Eu levantei algumas aqui só para a gente ilustrar um pouquinho a conversa. Eu acho que todos esses determinantes aí contribuem, né? Eu acho que não dá para pensar, né, a violência financeira, né, sem essa análise maior, né, dessas determinações. Então, assim, a gente tem sim, né, a gente não concebe, né, o idoso como doente ou incapaz, mas a gente sabe que acima de 70 anos há essa fragilidade, realmente é considerado pela Organização Mundial de Saúde um idoso frágil. Então, a gente tem aí um idoso que acaba necessitando de mais cuidados, como você falou mesmo. Isso leva, né, a necessidade de alguém estar com ele. E, contraditoriamente, isso é importante a gente estar falando, que apesar da sociedade, né, colocar, né, essa invisibilidade para o idoso, ele é super funcional, né, hoje, entre aspas, né, para essa sociedade. Por quê? É o dinheiro certo, garantido, né, por meio das aposentadorias e por meio das pensões. Sustenta Logo, muitos né, municípios pequenos, né, Simone? isso, logo, né, esse alto índice de desemprego, então, ele vira, né, para essa família o provedor, né, então 65%, né, dos idosos hoje são os provedores das famílias por conta do alto índice de desemprego. Então, ao mesmo tempo que ele não é visto, ele é imprescindível, né, para a reprodução dessa força de trabalho dos filhos, do neto, para se manter viva essa família. Eu acho que tem mais outro determinante. A gente não pode falar de violência, na Irene, a gente vai ficar aqui pensando várias determinações, além da fragilidade, do quadro, né, de A nova acesso à educação, reorganização familiar, né, que as a pessoas nova forma de separam e organização. voltam para casa, achando que a casa ainda é delas, não é? Isso. Então, essa nova configuração é uma das causas das violências. As pessoas separam e dizem, voltei, papai, mas ele não volta, ele volta querendo a cama do casal. Com certeza. E Então, assim, isso tudo causa muita angústia nesse pai, porque simplesmente alguém chega na sua casa e diz, eu voltei para minha casa, a casa dos pais. Né? Isso já é uma violência financeira, porque, inclusive, às vezes ele vem sem contribuir, ou o idoso sustentando tudo. e a gente ouve muitos casos mesmo, né, que o idoso acaba não só contribuindo financeiramente, mas organizando toda a dinâmica da casa, né, cuidando de netos, né, arrumando casa, fazendo comida. Então, assim, ele acaba assumindo todas as responsabilidades desse lar. Outro fator importante, né, que eu acho que é uma política, que eu considero que é uma política de Estado, né, a liberação do empréstimo consignado direto no contra-cheque. Isso também é dinheiro certo para os bancos, né, se a gente pensar assim, né, porque não vai ter calote, entre aspas, né? E essa proliferação dessa facilidade direto em desconto em folha fez com que os idosos entendessem também, através de um discurso, que estariam beneficiando eles, né? Que o empréstimo ia ajudar a melhorar as condições de vida deles. E a gente sabe que não, né? Que esse empréstimo, se é utilizado para manutenção da vida diária desse idoso, isso compromete a renda, compromete a sua vida, né? Como um todo. Então, assim, a gente. E esses empréstimos rápidos via aplicativos, né? De banco, né? E-mail, isso também vem contribuindo muito para o aumento, né, dessas contratações e dessa vinculação aí de empréstimos, que aí é uma facilidade que também. Por exemplo, se ele não sabe manusear o filho, o neto, ou mesmo a cuidadora pode se utilizar desses equipamentos. Então, assim, a gente é contraditório, né? Isso é importante que haja essa modernização, mas contraditoriamente, né? Esse desconto direto, eu considero que para o idoso contribuiu para o aumento, né, do seu endividamento, vamos assim falar, e para a sua qualidade mesmo de vida. Eu vou fazer o intervalo agora, mas eu já vou deixar uma questãozinha para a gente discutir depois, que é muito rápido, muito fácil de a gente explicar, ou pelo menos de abordar, que é o inimigo das finanças do idoso pode estar dentro da casa dele, não é isso? E aí, que perfil tem essa família que agride o idoso de maneira financeira? Né? A instabilidade financeira que tem desemprego, tem o quê? Vamos trazer isso no próximo bloco, tá? A gente faz uma paradinha rápida para o intervalo. Estamos falando das práticas de agressão contra o idoso, em especial essa agressão financeira.
Opinião Pernambuco volta já. Olá, estamos de volta com Opinião Pernambuco, falando agora desse terceiro tipo mais frequente de agressão contra o idoso, que é a violência financeira. Eu tinha deixado uma questão já no ar para as nossas convidadas, que é esse perfil. Existe um perfil da família que agride mais, porque, ao meu ver, não existe diferença financeira. Assim. Não é porque é mais pobre que é mais agredido, ou porque é mais rico que é mais agredido, porque teria mais recursos financeiros. O que é que vocês acham? E quem detalha isso aí para mim, se o inimigo das finanças do idoso está dentro de casa? Muitas vezes, sim. O Simone trouxe os dados de mais de 60% e trouxe outra evidência em relação à questão de que esse idoso é inviabilizado, mas, ao mesmo tempo, tem determinadas cidades, municípios pequenos, que o dia do pagamento da aposentadoria movimenta todo o comércio da cidade. Então, tem um peso muito forte. E essa questão do agressor, não importa se ele mora numa periferia ou se ele mora na Avenida Boa Viagem. Ela é uma agressão que independe de classe social. A gente pode achar uma idosa há muito tempo sendo refém do motorista, que foi o motorista a vida toda dela e com o cartão dela, como a gente pode achar também a pessoa que só tem aquele benefício e também está sofrendo esse abuso financeiro. Então, uma questão muito clara, independe, na questão financeira, o golpe não, como falou Simone, tem muito a ver com a escolaridade, mas na opressão financeira não tem a ver. E algo, viu, Josimar, que tem se repetido constantemente, pessoas que dependem financeiramente dos pais, estão arranjando casamento para depois que o pai falecer, ratear o que o pai recebia como pensão com a pessoa que eles elegeram para casar com o pai. Então, veja como isso... São várias violências aí dentro dessa perspectiva, e tem ocorrido muito, casamentos de pessoas que têm pensão só para garantir depois. Então, vou aproveitar a sua fala para a gente fazer assim, tentar deixar para o idoso que estiver nos ouvindo exemplos, o máximo possível das situações, citando mesmo, para que eles saibam que, eita, peraí, isso aqui está errado, isso aqui é um crime, o que estão fazendo comigo não está certo. Então, aí eu vou lembrando, né? A pergunta seria essa: quais as situações mais comuns da violência financeira contra o idoso? Eu vou começar aqui falando de simplesmente assinar um documento que ele, às vezes, nem sabe exatamente o que está assinando, já é um primeiro ponto. Mas o que é que tem mais além disso? Vocês podem ficar à vontade. Eu acho que assim, não ceder senha, em hipótese alguma, né, para estranhos. Se for, né, no banco, né, evitar, né, de pedir estranhos ajuda, porque aí fica mais fácil, né, de ter aí, né, o acesso à conta e, né, e essa violência financeira. Vamos lembrar, Irene, me ajuda aí a pensar estratégias. Há uma possibilidade de fazer para o futuro um contrato de que duas pessoas, uma tomada de decisão apoiada, de que depois de determinada idade, para eu tomar determinadas posições, tem duas pessoas de confiança que vão me ajudar, que pode ser que no futuro isso seja cada vez mais utilizado, e principalmente não perder sua rede comunitária, os amigos, a igreja, seja qual for, seja de que religião for, porque esses amigos, essa rede comunitária, na hora que está acontecendo algum abuso, são eles que acionam o crime, o cível, são eles que vão fazer as denúncias. Nunca deixe, em nome de ninguém, de fazer estar no seu território, ir na padaria, ir na praça, ir na reunião do clube, isso é que salva. E, Josimar, tenha certeza, é o que salva tanto a periferia como a Avenida Boa Viagem, porque se for um idoso isolado e ele estiver em cárcere, com alguém mantendo ele para poder explorar, se ele não tiver uma rede comunitária, não tem quem denuncie. Então, o grande segredo é manter sua vida comunitária. É interessante também assim, entender que o dinheiro, né, é fruto do trabalho dele. Então, ele pode decidir, né, aonde que vai ser empregado.
né? Então, assim, ele não precisa que o filho, a filha, o neto decida para ele o emprego do seu dinheiro, né? Eu acho que isso é importante. E eu acho também importante, né, é que os profissionais que lidam diretamente, né, com o envelhecimento fiquem atentos aos sinais, né? É importante que a gente veja se mudou o humor, se está mais triste, né? Se deixou de conversar, se não está indo, né, na unidade de saúde, ou não está indo mais no grupo de convivência. Isso são alguns sinais importantes para que a gente, enquanto profissional, possa acolher, né, esse idoso, possa dar a segurança necessária para que ele verbalize a situação de vida dele. E é importante, por favor, aos profissionais, eu tenho pedido muito a notificação, como a Irene falou. Porque, primeiro que é obrigatório, né? Não fiquem com medo, né, de fazê-lo, né? Porque sem notificação não há política pública, gente. Vamos achar que não tem violência contra o idoso, né? Porque está baixa a notificação. Então, a gente precisa das notificações para melhorar o atendimento a esse idoso, a esse acolhimento. Eu acho que não só o idoso, mas também aos agressores, porque a gente precisa fazer trabalhos educativos também com os agressores, acolher esses agressores, né? Que muito, por exemplo, no caso da negligência, muitas das vezes estão cometendo a negligência, mas não sabem que aquilo é negligência, né, um familiar. Então, tem algumas situações que são importantes, né, da gente estar junto, explicando, orientando os direitos dos idosos. Eu acho que é esse o caminho, né, da gente, né? Parabenizar por estar aqui falando sobre isso é uma forma de chegar, né, essa informação. A gente precisa que a informação chegue, né, não só para o idoso, mas para toda a sociedade, né? Eu queria gastar os nossos últimos 5 minutos com uma questão bem específica que afeta muitos idosos no Brasil inteiro, que é os empréstimos, os famosos empréstimos consignados, né? É possível considerar, veja só, o assédio que bancos e instituições financeiras praticam com o objetivo de realizar esses empréstimos consignados como uma violência financeira contra o idoso, o assédio, porque nós que não somos idosos ainda, já somos tão assediados, imagina eles, né? Assim, como é que é isso? Como é que é visto isso? Tem sido uma luta, eu diria, por enquanto, inglória, mas já conseguimos conversar muito sobre isso em relação às ações, quando esse idoso, principalmente, consegue, e aí tem que provar. É muito, muito interessante. Nós passamos aí quantos anos para o INSS dizer que a prova da vida tinha que ser da pessoa e não do INSS. Uhum. Então, nós estamos também nessa luta agora, de que a pessoa não tem que provar que ela não tinha vontade de fazer empréstimo. Mas eu ainda considero que a melhor solução é o cuidado, porque é muito difícil provar que você não quis fazer aquele empréstimo e que você não precisava. E como senha é considerada assinatura, isso é importante. dar a senha é praticamente assinar um documento em branco. Aliás, é como se estivesse assinando um documento em branco. Então, muito cuidado com a senha do cartão. E são várias as questões que envolvem esses contratos, né? A família que engana o idoso e faz com que ele assine um documento que ele não sabe nem às vezes o que é. O banco que compartilha os dados do idoso para outros bancos fazerem esse tipo de empréstimo sem autorização, porque ele não autorizou que fosse feito nada daquilo, né? Até mesmo pessoas que falsificam a assinatura do idoso para fazer novos empréstimos. E o que a senhoras acham a respeito dessas questões também? Eu acho que assim, é gritante, né? Está na hora da gente realmente pensar, né, estratégias para que isso possa ser interrompido o mais rápido possível, né? Quando na pandemia, quando houve ampliação, né, do percentual dos empréstimos consignados, os funcionários públicos e idosos que são renda certa, né, que desconto direto em folha, foram assediados imensamente. Eram ligações constantes, né? E vendo a situação de vida, né, da grande parcela da população, que hoje está precisando realmente ter acesso até a alimentação, ver o grau de pobreza, né, que está aí, então isso se torna algo de tanta pressão. Então acho que é legal, está todo mundo me ligando, né? Então acho que eu vou fazer, estou precisando mesmo para melhorar, comprar uma coisinha que eu estou precisando, meus remédios e tal. Então, assim, a gente precisa pensar políticas
né, relacionadas a... Eu até falo, o Ministério Público tem feito isso sim, né, a promotoria do idoso tem se colocado, né, então, assim, eu acho que é o caminho, é essa luta que a gente vem travando aí, né, para garantir esses direitos e evitar mais violações. Estamos chegando no final, tem mais um pontinho que eu queria perguntar para a Irene, um minutinho ainda dá. O Ministério Público tem agido contra essas associações que oferecem serviço de auxílio jurídico e a aposentado e pensionista, justamente com pretexto de assinar contrato de filiação e ainda cobrar mais taxa, porque, nesse caso, não é um consignado. Às vezes, essa associação facilita o empréstimo consignado, mas só por ser filiado, ele já coloca uma continha lá, já tira um pouquinho do salário do aposentado, não é isso? Sim. A Promotoria de Defesa da Cidadania, junto com a Promotoria do Consumidor, está atento a essas formas de violação, não só em relação aos idosos, mas principalmente em relação aos idosos que são mais vulneráveis a esse tipo de ação. Ações institucionalizadas são mais difíceis, de fato, de romper e provar que eles são vítimas. Para encerrar, pergunto às duas, deixo aberto, além do Disque 100, que já é um serviço que serve para receber e para acolher as queixas, quais outros órgãos podem acolher as queixas dos idosos? Delegacia do idoso, né? A delegacia do idoso é uma referência boa. O próprio conselho, né, municipal do idoso também é importante. Procurem ajuda nos equipamentos da assistência, né? O CRAS, né? O CREAS, eu sei que é especializado voltado para a violência, mas se estiver mais próximo o CRAS, procure ajuda a um agente comunitário de saúde, porque eles vão saber conduzir, né, melhor, né, a situação. Eu acho que assim, né? E diz que sim mesmo, né? Que é uma estratégia de chegar uma boa até... estratégia. E é fácil, né? De fazer. Então... no Ministério Público também, Isso. na própria página do Ministério Público, tem os telefones da Promotoria de Cidadania e da Promotoria Criminal do Idoso. Faz parte do trabalho do jornalista conferir informação, né? Eu fiz isso antes de começar o programa, eu fui lá, liguei para o Disque 100 e me atenderam e quiseram ouvir a minha queixa se eu tivesse uma para fazer. O Opinião Pernambuco está acabando, encerrando por hoje. A gente agradece às nossas convidadas Irene Cardoso, promotora criminal do idoso da capital, aqui de Recife, e Simone Tourino, que está lá no Rio de Janeiro, é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Educação, Envelhecimento e Serviço Social. Até o próximo programa.